você está passando por uma situação difícil, tendo uma sensação ou um pensamento ruim, primeiro não se mova. Assista esse vídeo até o final que você vai entender mais sobre isso. A importância de você primeiro esperar. É claro, quando eu falo esperar, sou estranho, principalmente dentro de um sistema que, até por ser primitivo em muitas questões, tudo que tem sensação aversiva, tudo que tem uma aparência de um perigo ou até mesmo que gera em nós um mal-estar, nós tendemos a nos afastar. Já parou para pensar que aquele conteúdo aversivo, aquele tema, aquela situação, aquela sensação que nós nomeamos sendo ruim, são as principais, que primeiro nos chamam mais a atenção e segundo, é aquelas que nós precisamos fugir o tempo todo delas? E é justamente essa maneira de fugir que eu quero que você compreenda. Primeiro espere, pare um pouco. Entenda não só que o seu instinto de se afastar daquilo que é perigoso, aversivo, que é muito positivo e fez com que nós estivéssemos aqui agora e você estivesse me ouvindo e eu falando, esse mesmo instinto, esse mesmo movimento que por vezes é inconsciente, te levar a atitudes que são cada vez mais prejudiciais a si próprio. Tá chamando a sua atenção esse tema? Tá te fazendo sentido? Se sim, já curte, porque de certa forma esse mesmo tema pode chegar a mais pessoas, porque a plataforma entende que a sua curtida é a confirmação também que esse vídeo ele tem um conteúdo relevante. E se fez sentido também o conteúdo, é evidente que talvez você pode ter outros vídeos aqui que te chamam a atenção. Então se inscreva no canal, venha fazer parte desse compilado de dados e informações que nós chamamos de psicoeducação, para que você tenha mais saúde e rendimento. É claro que parar diante de uma sensação ruim, de um pensamento, de uma emoção ou até mesmo de uma situação, não ter uma atitude, é quase como um esforço sobre-humano. É um esforço que a gente passa a ideia de sermos apenas esse ser irracional, muitas vezes, desse ser que nem toma consciência das suas atitudes. E é isso que o Stephen Hayes, criador da teoria da aceitação e compromisso, ele trouxe de reflexão. É evidente que dentro da sua evolução científica, a psicologia de uma maneira geral, inclusive através de pensadores como ele, quis e quer trazer cada vez mais a ideia de que você, eu e todos nós podemos ter comportamentos muito mais conscientes, até mesmo em momentos difíceis. Segundo essa teoria do Stephen Hayes, a possibilidade de você estar vivenciando uma sensação, um pensamento, uma emoção ruim ou até mesmo uma grande situação traumática, como a perca de um emprego, a morte de um ente querido ou até mesmo a sensação de inutilidade que predominou diante de você ter vivido diversas vezes momentos difíceis. Todas essas sensações, situações ou pensamentos, eles estão presentes e chamam a nossa atenção, ao ponto de muitas vezes nós procurarmos subterfúgios, atitudes que, ao invés de nos ajudar, acabam potencializando mais os nossos problemas. Quem nunca viu pessoas que, por não aceitarem, por não vivenciarem aquele luto, aquela dor, ou até mesmo a frustração de ter sido mandado embora, ter vivenciado a frustração do término daquele determinado relacionamento, essa pessoa talvez criou estratégias para anestesiar essa dor. E ao anestesiar essa dor, ela se movimentou sim, mas de uma maneira totalmente disfuncional, potencializando ainda mais os seus problemas. E para essa atitude, o Stephen Hayes nomeou como a esquiva experiencial, que nada mais é que uma tentativa de você se esquivar de conteúdos presentes no ambiente externo ou até mesmo de conteúdos internos que você acaba sentindo. Essa esquiva experiencial, ela leva a uma segunda atitude, aonde você começa a se fundir com os problemas. Ao invés de você resolvê-los, apesar de você ter uma sensação a curto prazo de alívio, você, ao escolher essa atitude de comer mais, beber mais, ou até mesmo de usar essa substância que te traz esse alívio momentâneo, você está se tornando cada vez mais o problema. Veja bem, você não é mais a mesma pessoa, porque você está se distanciando de si próprio.
Por não aceitar a dificuldade presente, você está se fundindo a essa dificuldade. Por isso que o segundo passo dessa dificuldade é justamente a fusão. Então, depois de você se esquivar, depois de você procurar comportamentos que fazem você esquecer os seus problemas, você tem uma atitude de você se tornar parte desse problema. É claro que aceitar pode parecer algo extremamente passivo, contraintuitivo, mas essa aceitação científica nada mais é que uma racionalização, uma ideia de que você pode sim lidar de uma maneira muito melhor com esse problema, ao invés de você apenas aumentá-lo. Por isso que eu quero que você visualize algumas possibilidades teóricas, científicas ou até mesmo espirituais que podem te levar a uma forma diferente e não só instintiva de você lidar com um problema. Formas como a própria meditação. Na meditação, por exemplo, aqueles que são praticantes assíduos, eles costumam lidar bem, seja em uma posição confortável ou até mesmo desconfortável para aqueles que já são praticantes há muito tempo, eles conseguem lidar bem com as sensações do corpo, e não respondendo a elas de uma maneira direta, apenas observando aquilo, olhando para aquelas sensações. Mas Dmitry, para que eu vou ficar com esse incômodo aí? É só eu mudar de posição? É assim que a gente faz. Sim, é assim que nós fazemos o tempo todo. E talvez seja por isso que você não enfrenta, não encara os seus problemas. Porque o seu sistema, ele está somente recebendo satisfações. É evidente que um pequeno exercício, apesar da grande conquista que ele pode te trazer depois de uma prática constante, que é a própria meditação, ele talvez seja pequeno perto do grande problema que você esteja vivenciando. Mas o que eu quero sugerir a você é que você pode aceitar esse problema dessa maneira. E ao aceitar, você não vai ser passivo. Você vai lidar com o que esse problema, ele talvez está te gerando. Se ele te gera dor, se ele te gera uma vontade de chorar, se ele te gera uma vontade de talvez não ter nenhuma atitude nesse momento, aceite isso, compreenda, porque ao invés de você aceitar, talvez você esteja aumentando o seu problema. Essa esquiva experiencial, como o próprio Steven Hayes disse, na verdade vai te levar a um conceito de se tornar um próprio problema.